Olá, Joseval, bom dia a você, bom dia a todos os nossos companheiros do Jornal da Manhã, quem nos acompanha pelo rádio, também na internet com imagens. Eu falo bem aqui da região da Marginal do Rio Pinheiros, próximo à Ponte Estaiada, na Avenida Boaventura José Rodrigues Neto, praticamente um acesso ao Real Parque, região do Morumbi, zona sul de São Paulo, porque é mais um retrato da violência que nós mostramos nesta manhã. Eu estou em um ponto de ônibus que foi cenário de um crime na última noite. O que acontece? Um jovem foi morto depois de ser baleado em uma tentativa de assalto neste local, bem aqui onde nós estamos. Trata-se a vítima de Reinaldo Souza Arouche, de 20 anos. Um rapaz que trabalhava em um supermercado aqui ao lado, entrou nesse supermercado há pouco tempo, há poucos meses, no final do ano passado. Estava muito feliz, segundo os familiares, por estar trabalhando. Depois das 10 horas da noite, quando acabou o seu turno de trabalho, saiu do supermercado, que fica a 50, 70 metros daqui, e veio até esse ponto de ônibus, onde iria pegar a condução para a sua casa. O que acontece? O ponto de ônibus estava lotado, muitos amigos do Reinaldo estavam aqui, inclusive, que trabalham com ele, quando uma moto vinha por essa direção, parou e anunciou o assalto às pessoas que estavam no ponto de ônibus. O Reinaldo estava usando o fone de ouvido com o seu celular, ouvindo músicas, e não percebeu a movimentação criminosa que chegou até aqui. Segundo familiares, até testemunhas que estavam aqui contaram à polícia, quando o Reinaldo percebeu a ação, ele se movimentou de uma maneira que chamou a atenção dos criminosos, que não tiveram dúvida e dispararam contra ele. Reinaldo foi morto aqui, ainda há as marcas de sangue, colocaram um pouco de serragem, de areia aqui na sarjeta, na guia, onde foi atendido, onde foi socorrido. Ainda há sangue no banco, onde as pessoas tomam o ônibus, e os estilhaços do vidro do ponto de ônibus, onde um dos disparos também acabou atingindo. Reinaldo é mais uma vítima, não sobreviveu a essa situação criminosa. Era mais uma pessoa que saía do trabalho, que apenas estava no intento de ir para casa. E vale lembrar, Reinaldo tinha 20 anos, teria uma vida inteira pela frente. Aí o relato do nosso Fernando Martins. Professor Vila, muito se fala da violência do Rio, mas a gente não pode esquecer que qualquer capital brasileira, outras cidades são violentas. São violentíssimas. E a questão, e aí a gente pode tentar compreender o desespero da população, até no processo eleitoral que se aproxima, de identificar, e aí, os candidatos vão propor o quê? Vão fazer o quê em relação a esse grave problema nacional? Então, e ninguém consegue propor, por exemplo, de falar coisas óbvias, que na verdade é uma relação entre executivo, judiciário e legislativo. Você precisa criar, por exemplo, novas varas criminais ali, lá que vai tratar de execução tal, lá nos presídios. E todo mundo fala, cerca de 1/3 que estão nos presídios não era para estar lá tal. Então, tudo bem, e daí? Como fazer? Precisa de recurso orçamentário, precisa fazer uma relação executivo-judiciário com a aprovação do legislativo. Então tem de começar a apresentar propostas, isso é fundamental. Mudar o Código Penal, né? Também outra coisa essencial. Aparelhar a justiça, que do jeito que está, não dá, os processos não andam no Brasil, a polícia tem uma estrutura péssima. Então esse relato, muito sintético, inclusive foi muito bem feito pelo Fernando Martins, está de parabéns pela concisão. O menino tinha 20 anos, estava na hora errada, no local errado. Saiu do trabalho e foi assassinado. Assassinado porque ele estava com fone de ouvido e não viu a chegada do sujeito de moto. Agora, isso só ocorre no Brasil também. E estou falando em país importante, não estou falando aqui, o sujeito vai falar que Uganda ocorre, não me interessa o que ocorre em Uganda. Não é possível um país que está entre as maiores economias do mundo, e o Brasil sempre está variando hora em 10º, 9º, 8º, 7º, 6º, depende do momento histórico e tal, né, recente, acontecer isso. E aí ninguém sabe o que fazer, quer dizer, o sujeito quer dizer que não pode usar fone de ouvido agora, só faltava vir uma autoridade e dizer que você não pode andar mais com fone de ouvido. Porque se você andar com fone de ouvido, você não ouve, não pode ouvir o que o bandido está chegando a ser assaltado. Só faltava essa sugestão, porque ontem eu vi uma sugestão aqui no Jornal da Manhã, que a gente tem que ter bolsos bem profundos na calça, que é para se proteger de roubo. É inacreditável, quer dizer, você ouve isso e segue a vida. Quer dizer, não dá.
E por isso que eu falo, a questão que se coloca no processo eleitoral é enfrentar esses grandes problemas nacionais. Agora tem de ter propostas execuíveis, discutir, mostrar que é possível. Tem propostas que você pode lutar hoje, imediatamente. Não é coisa de médio e longo prazo. Agora, pelo jeito, com esses candidatos a presidente da República, Deus do céu, a tragédia vai continuar. Agora, os jornalistas têm de cobrar essas propostas, né, Vila? A gente sempre lamenta, depois de encerrada a temporada eleitoral, a não apresentação de propostas. A gente tem de ficar cobrando. Ficar cobrando, não simplesmente ouvir de um candidato assim, vou criar o Ministério da Segurança Pública. E daí? Como é que vai funcionar e o que vai fazer? Coisas concretas aí, eles sabem que o que apresentar. Eles não têm coragem, porque eles acham que, falando genericamente, eles têm mais votos. E esse menino é o Reinaldo. Quem é o Reinaldo? Ninguém nem sabe. Amanhã... Hoje já está esquecido o Reinaldo. E aí a gente vê aquelas reuniões em Brasília, porque o poder não são só os ministros, no caso do judiciário, só os ministros, é tudo. Tem gente que está bilionário e convive com a injustiça e dorme tranquilo. Se você mostrar a morte desse menino, desse rapaz de 20 anos, para um ministro da Suprema Corte Brasileira, não vai ter nenhum problema. Ele vai dormir do mesmo jeito, porque na verdade ele pouco importa o que está correndo no Brasil. Ele quer saber do dele. É assim, é a terra do salve-se quem puder. Cada um quer saber do seu. O resto que se lixe.